Muito boa tarde, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Critica Brasil, do nosso querido Aqui Santarém. Meu nome é Roberto Cardoso, hoje eu estou aqui para deixar vocês informados enquanto o nosso querido Aqui se recupera de um problema de saúde, mas ele já está voltando, tá bom? Então hoje, para vocês continuarem informados, quero que vocês vejam comigo as principais notícias do dia. Donald Trump testou positivo para Covid-19. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, olha. Diagnóstico de Covid-19 de Trump deve alterar reta final da campanha. Ele estava fazendo campanha corpo a corpo com doadores da campanha, mas agora isso deve mudar. E até mesmo a campanha do Joe Biden, que testou negativo, mas deve rever alguns procedimentos. Consequências disso. Pensem comigo. Olha o raciocínio. Em 2016, quando Donald Trump ganhou a primeira eleição dele, como atual presidente dos Estados Unidos, quem cuidou da estratégia da campanha dele é um cara que se chamava Steve Bannon. Nunca ouviu falar? Eu vou te explicar quem é esse cara. O Steve Bannon era um cara de extrema direita que tinha um blog que tinha pouco movimento, e ele queria fazer aquele blog dele crescer. Aí ele conseguiu do Facebook alguns dados de usuários, ele comprou dados de usuários, podia ser dados meus, podiam ser dados seus, ele foi lá e comprou. E contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Com esses dados, essa empresa processou esses dados e ele conseguiu mapear as pessoas. Porque eu não sei se você sabe, mas baseado nos cliques que você dá, o Facebook sabe direitinho o que você é. Ele sabe que você gosta de clicar quando tem gatinho chorando, quando é assunto de política você pula, mas quando é de esportes você gosta. Ele conhece você às vezes melhor do que você. Você sabia disso? Dá para ter esses dados. Essa empresa Cambridge Analytica passou o perfil das pessoas mais detalhado. E aí o que ele fez, o Trump? Tem pessoas que são mais à direita, tem pessoas que são mais à esquerda. Esses não vão mudar. Mas aqui no meio tem uma gente que não é muito politizada, que não tem muita informação. Esses dá para influenciar. Sabe quem que é esse? É aquela sua tia simpática, que não é muito ligada em política e que agora ficou radical, mandando post um atrás do outro no WhatsApp. Essas pessoas foram alvo da campanha dele. Ele trabalhou junto com o Trump e elegeu o Trump. Depois ele foi para a Inglaterra e trabalhou na Inglaterra para o Reino Unido sair da União Europeia, exatamente com esses dados de Facebook. E trabalhou no Brasil, isso não é segredo, na campanha de Jair Bolsonaro, que foi muito baseada em notícia de internet, de Facebook, de WhatsApp. Por que eu estou contando isso tudo? Porque aqui no Brasil, com a assessoria do Steve Bannon, chegou um momento em que se percebeu o seguinte: Bolsonaro atingiu 17 pontos na pesquisa e dali não passa mais. Só vai passar dali se tiver um fato novo. Coincidentemente, veio uma facada. Não parece que numa campanha para a presidência dos Estados Unidos, que está no momento decisivo, falta um mês para a campanha, o Trump pode perder, vem um fato novo, uma doença que afasta da campanha, mas ele é um cara poderoso que fica doente e que tem agora, ele é humano, ele é que nem a gente, ele também está sofrendo, ele não é o cara insensível que não quis cuidar da Covid. Os bastidores, eles são capazes de qualquer coisa. Tudo que envolva milhões de dólares, você não duvide, mas isso já aconteceu aqui no Brasil, isso pode estar muito bem acontecendo nos Estados Unidos, porque quem cuida da campanha é a mesma pessoa, é um rapaz que se chama Steve Bannon, que está cheio de foto com o Eduardo Bolsonaro. Vamos para a próxima? Olha aqui. Chegada aos 150 mil mortos deve agravar a guerra Bolsoglobo. Vocês sabem que Jair Bolsonaro, desde que entrou na presidência da República, está em pé de guerra com a Rede Globo. Né? Eles não se bicam, ele elegeu a Globo como seu inimigo e está atacando a Rede Globo. Ao mesmo tempo que ele privilegia a Record, ele ataca a Rede Globo. E ele ataca a Rede Globo com dados internos, porque ele tem à disposição dele a Polícia Federal, a Receita Federal, a Justiça do Trabalho. Então ele sabe como que a Globo faz os contratos, quem que ela paga, quem que ela não paga, como paga. Ele tem dados oficiais que ele pode mandar processos para a Rede Globo. E a Rede Globo está batendo de volta, investigando a família de Jair Bolsonaro. Então um está pegando os crimes do outro, né? Por que que acontece essa guerra? A Rede Globo foi fundada em 1965. Ela não existia quando teve o golpe militar em 64. Mas, colada no movimento militar, ela sendo fundada em 65, em poucos anos ela já era emissora número 1 do Brasil.
sempre muito favorecida pelos militares, favorecida pelo governo. Qual que é a ideia agora? Jair Bolsonaro fez uma parceria com a Rede Record. Então a ideia é colar no governo, conseguir se reeleger, indicar um sucessor, mas a Record fica colada no governo por muito tempo e em alguns anos ser a emissora número 1 do Brasil. Aí você pode pensar, mas a Record não tem como bater a Rede Globo. Nós não estamos falando de novela, nós não estamos falando em qualidade jornalística, nós estamos falando numa guerra de poder. É um plano de Jair Bolsonaro ficar no poder e um plano de uma emissora se tornar o maior grupo de comunicação do Brasil. Dinheiro eles têm. Então a ideia é, eu colo nesse cara, nós dois vamos para frente e eu cresço. E eu passo a Rede Globo. E a Rede Globo sabe disso. Então, com a chegada do Brasil agora 150 mil mortes, não tenha dúvida que vai ter um contra-ataque da Rede Globo pesado na direção do Bolsonaro, e ela está atuando muito para divulgar tudo que tem de podre na família Bolsonaro, contra o Flávio, contra o Carlos. Não está fácil, é uma guerra aberta e eu estou achando é pouco, tá? Porque se aparecerem os podres dos dois, quem ganhamos somos nós, certo? Mas continuando. Em uma semana, mais 500 mil novos desempregados, dizem o IBGE. Mais 500 mil pessoas perderam o emprego. O governo acabou de comemorar que foram gerados 300 mil empregos no mês de agosto. São dados oficiais. E aí o Paulo Guedes diz que a economia está retomando o seu crescimento, que o Brasil está ela fala em retomada em V, né? Porque tem uma queda muito grande, uma subida muito grande, então ele fala em retomada em V. Na verdade, retomar o crescimento não é a palavra. Porque o ano passado, o PIB só cresceu 1,1%, praticamente nada. Para você retomar um crescimento, você tinha que ter um crescimento anterior. O Brasil não tinha crescimento para ser retomado, né? Então você pode retornar ao nível anterior, mas não retomar crescimento. O Brasil não tem crescimento para retomar. Segunda coisa, a economia não está melhorando. O que aconteceu é que nós estávamos numa situação de quarentena, nós não podíamos sair de casa para trabalhar, as lojas estavam fechadas, o comércio estava fechado, então muita gente foi demitida. Permitindo que essas lojas voltem a funcionar, obviamente eles vão recontratar uma parte dessas pessoas. Então você dizer que está vendo uma retomada do crescimento, não. Está acabando uma quarentena, muitas empresas estavam fechadas e agora elas estão reabrindo e contratando uma parte, apenas uma parte, porque estão funcionando em horário parcial, com restrição de quantidade de pessoas. Então não é para comemorar que você gerou 300 mil empregos, isso não é uma retomada de crescimento. Isso é apenas uma economia que estava em quarentena e que agora está deixando de estar em quarentena. Não é retomada de crescimento, infelizmente. Né? A gente gostaria muito que fosse uma retomada de crescimento, mas Paulo Guedes vem se provando a cada dia que ele não é a pessoa que vai conseguir fazer o Brasil crescer. Porque quando ele quer reduzir salário, destruir a Previdência, quando ele faz tudo isso, ele está tirando dinheiro das pessoas. Com menos dinheiro, você consome menos, o comércio vende menos, a indústria vende menos e todo mundo demite. Então, a política do Paulo Guedes muito provavelmente não vai fazer o Brasil crescer, como em todos os lugares em que esse modelo neoliberal foi implantado, ele gerou colapso econômico. Os países entraram em derrocada, porque você tira dinheiro da mão das pessoas, como você quer depois que a economia cresça? Faz sentido? Mas continuamos aqui. Agora, para dizer que a indicação do Cássio Marques para ministro do STF está unindo muita gente a favor de Bolsonaro, mas também está unindo muita gente contra Bolsonaro. Por causa do seguinte, esse é o novo indicado de Bolsonaro, Cássio Nunes Marques. Ele foi indicado para ser o ministro do STF no lugar do Celso de Mello, mas quem é bolsonarista não gostou da indicação. A repercussão foi muito negativa, até superou quando o Sérgio Moro saiu do governo, quando ele indicou Augusto Aras para ser procurador. A rejeição está sendo muito grande. Qual que é a principal queixa? Esse cara, ele já deu declarações anteriores que ele é meio que contra a prisão após segunda instância. Na verdade, quem é jurista tem que ser contra mesmo, porque a Constituição diz uma coisa, você tem que seguir o que a Constituição diz, não interessa a sua opinião. Né? A Constituição diz que só pode prender uma pessoa depois do trânsito em julgado, você pode ir até o STF, são pelo menos 4 instâncias. Essa é a lei, é a Constituição. Então ele é contra a prisão após segunda instância. E os bolsonaristas radicais querem essa prisão após segunda instância.
O Cássio foi muito bem recebido pelo Centrão, por todo o Congresso, até no STF, tirando o Fux. O Fux, que é o presidente do STF, não gostou, porque ele disse que ele tem pouco currículo para isso, que ele queria alguém com um currículo mais encorpado. E por que ele não tem tanto currículo? Porque ele é jovem, ele tem 48 anos, e tem um motivo para Bolsonaro ter indicado esse Cássio. Veja só, Bolsonaro tem todos os filhos com problemas com a justiça, e ele sabe que os filhos dele podem ir para a cadeia a qualquer momento. Os crimes são muito sérios, tá? A situação é muito complicada da família Bolsonaro. Então ele indica alguém que é contra a prisão em segunda instância, por mais que os bolsonaristas sejam a favor da prisão após segunda instância, entre satisfazer os bolsonaristas e salvar os filhos da cadeia, o que Bolsonaro vai preferir? Salvar os filhos da cadeia. Então ele indicou uma pessoa da confiança dele, com quem ele já conversou, que é contra a prisão após segunda instância e jovem. Ele tem 48 anos. Isso quer dizer que até os 75, quando ele é obrigado a se aposentar, ele vai ficar no STF por 27 anos. Bolsonaro vai ter uma pessoa da confiança dele influindo no STF por muito tempo. Ele não queria indicar alguém com 60, 65 anos, como o Fux disse, alguém com um currículo robusto, porque aí essa pessoa ia ficar 10 anos e ia se aposentar. Ele quer uma pessoa alinhada com ele, mas que fique lá muito tempo. Então ele fez isso, na verdade, para salvar o filho. Gente, e se algum bolsonarista acha que o Bolsonaro algum dia esteve preocupado com o combate à corrupção, se ele combater a corrupção, ele é o primeiro que vai para a cadeia. Aquela família é toda corrupta. A gente não precisa ter meias palavras para falar, não. É uma família toda enrolada. Vocês estão vendo 7,5 milhões de reais repassados para o programa assistencial da Michelle Bolsonaro e que foram parar na ONG evangélica da Damares. Tudo sem licitação. Né? Então ele está pensando nos filhos, colocou uma pessoa que é garantista, a gente pode dizer que é a favor do que está na Constituição, que é contra a prisão após segunda instância, e sendo jovem, ele vai ficar quase 30 anos lá, alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, quem quiser reclamar, reclame, mas ele vai indicar sim, porque interessa para ele, né? Mais uma, PF adia depoimento de Moro sobre os atos antidemocráticos. Nesse caso, o Moro não é réu, o Moro não está sendo julgado, ele é testemunha, porque naquela investigação, naquele inquérito dos atos antidemocráticos, o Moro, como ministro da Justiça da época, como quem comandava a Polícia Federal da época, ele sabe de alguma coisa. Então ele está sendo chamado para depor, e essa investigação dos atos antidemocráticos está pegando todo mundo. Deputados aliados ao governo que usavam verba parlamentar para contratar carro de som, empresa de divulgação, empresa de internet, tudo com verba parlamentar, tá? Muita gente envolvida com esses disparos de WhatsApp, ligação com a Sara Giromini, com financiamento desses grupos através do Facebook, né? Porque esses radicais todos tinham páginas no Facebook, tinham canal no YouTube, através de monetização das lives que você doa um dinheiro, eles doavam, gente, superchat, sabe esse que você doa dinheiro? De R$500, um atrás do outro, assim. Não era doação espontânea de pessoas, era para mandar dinheiro para essa gente. E tem até a suspeita de que depois esse dinheiro doado, passando pelo YouTube, está legalizado, poderia até voltar para a campanha depois, como doação de campanha para o próprio parlamentar que doou. Então o STF está apurando isso tudo. Tem envolvimento de vários parlamentares, de vários deputados, que vocês sabem quem, esses bolsonaristas radicais, e vai pegar. Tá? Agora o Sérgio Moro vai prestar informações, ele não tem nem um pouco interesse em defender Jair Bolsonaro, e ele vai falar alguma coisa, vamos aguardar, tá certo? Eu tô torcendo, não pelo Sérgio Moro, mas pelo Brasil. Vamos continuar? Na disputa de urnas, Lula ganharia de Bolsonaro por 200-91. Isso é uma boa notícia, é uma pesquisa preliminar. Olha aqui, olha. Entre dos 53 do 91, 58% deles, ó, votaram em Bolsonaro, e 113 dos 200 votaram em Lula. Isso é uma pesquisa preliminar, tá? A gente não pode esquecer que nós estamos em 2020 ainda, a eleição é daqui 2 anos, não quer dizer muita coisa hoje. No entanto, é muito bom você ver um indicador de que há esperança. O Bolsonaro está querendo comprar a população com auxílio emergencial, mas a pessoa não quer dinheiro dado, ela quer emprego, ela não quer R$600, ela quer carteira assinada, com férias, com 13º.
E o auxílio emergencial de R$600 já acabou. Já está sendo pago de 300 e a partir de dezembro não se sabe o que vai ser. Então, a pouca popularidade que Bolsonaro ganhou, Bolsonaro ganhou popularidade. Muito pouco para quem gastou 300 bilhões de reais. Vamos ser sinceros. Para esse mundo de dinheiro que ele gastou, ganhar 10 pontos é pouco. E mesmo assim, o Lula está na frente. Certo? Então, vamos ver, é um indicativo, mas não se pode afirmar nada para 2022 com base em dados de 2020. E a última notícia, aqui está, olha, essa daqui que é interessante. Ó. Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, diz que a prefeitura estará despachando do meio da Cracolândia. Candidato do Patriota falou sobre a diminuição dos impostos, um monte de promessa furada. Esse cidadão aqui, ó, o Arthur Duval, famoso Mamãe Falei, ele quer levar a prefeitura para despachar do meio da Cracolândia. O que isso quer dizer? Esse cara era um desses malucos radicais da direita. Ele simplesmente ia com o celular dele por meio de uma manifestação e ficava provocando as pessoas. Ele ia lá para o meio do PT, para o meio do pessoal de esquerda e falava, você sabe o que é isso? E ficava constrangendo a pessoa com perguntas embaraçosas, assim, né? Normalmente pegava uma pessoa que não sabia muito do que estava falando e expunha essa pessoa. Com isso, ele conseguiu se eleger deputado estadual nessa onda bolsonarista. Agora ele é candidato a prefeito de São Paulo. Mamãe Falei é candidato a prefeito de São Paulo. Ele sabe que ele não vai ganhar, mas ele quer colocar a cara na televisão. Ele quer horário eleitoral, botar a cara na televisão, e ele quer gerar polêmica. A primeira polêmica que ele fez foi acusar o padre Júlio Lancelotti de ser cafetão da miséria e de estimular o tráfico de drogas na Cracolândia. Então veja, um senhor idoso de quase 80 anos, ele está atacando essa pessoa que faz um trabalho assistencial. Por quê? Porque ele quer causar. Ele quer causar polêmica e ele quer aparecer. Agora ele decidiu que ele vai levar a Prefeitura de São Paulo para o meio da Cracolândia. E ele disse que se ele estiver lá, em 10 dias ele resolve o problema. Uma é que ele sabe que ele não vai ganhar a eleição. Ele está só mostrando a cara para ver se na próxima eleição de deputado estadual ele passa para deputado federal. E outra é que quando uma pessoa fala isso, preste atenção no discurso de política, ele está te chamando de burro. Tá? Não tem como você simplesmente acabar com a Cracolândia em 10 dias, porque ali são pessoas que não têm casa, são pessoas de rua. Né? Então não é assim, ó, ninguém mais fica aqui. Vão sair dali e vão para qualquer outro lugar, mas elas não têm casa para ir. São pessoas muitas vezes que entraram no mundo das drogas e que perderam tudo, né? Que já estão numa situação muito complicada de dependência química. Você simplesmente falar, aqui você não fica, você só muda o problema de endereço. Qualquer pessoa minimamente informada sabe isso. Por que ele fala isso? Para gerar polêmica, para gerar treta, como se diz. Né? Então é muito triste você ver uma pessoa dessa, tão desqualificada desse ponto, que já conseguiu se eleger deputado estadual, agora quer ser prefeito com essas mentiras, né? Atacando o padre Júlio Lancelotti, um senhor idoso. As pessoas agora estão indo praticar ofensas contra ele. Ele já até fez boletim de ocorrência, porque ele pode sofrer violência física. E ele vem com essa mentira de que vai acabar com a Cracolândia em 10 dias. Eu gostaria muito que se acabasse com a Cracolândia. Mas o problema é muito sério, não vai resolver em 10 dias. E ele fala isso não porque ele vai fazer, porque ele sabe que nem prefeito ele vai ser. Ele não vai ser eleito, mas ele só quer fazer treta. Então abra o seu olho, onde você morar, nesse tipo de político que chega com soluções mágicas, porque ele normalmente não está preocupado com você. Ele só quer te iludir e ele só quer o seu voto. Ok, meus amigos? Então esse foi o Giro de Notícias de hoje, resumo do dia 2 de outubro de 2020. Eu agradeço muito a oportunidade ao nosso querido Aquia Santarém, que já está se recuperando e já vai estar aqui de volta com vocês. Certo? Muito obrigado por tudo. Quem quiser me acompanhe no canal Pensando Alto do YouTube. Um abraço a todos e eu já fui, meus amigos. Até. Tchau.